Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos para a nossa 15ª aula. Essa é a última aula da série de aulas falando sobre notação de fração. E aqui eu vou resolver um problema, né, que é um teorema muito importante das frações. Tá? Também considero como nível avançado, uma vez que usa-se muito a noção de álgebra, tá? A escrita, a notação algébrica. Bom, o problema, aqui eu vou colocar como problema 9, uma vez que a gente já fez 8, né? Nas aulas passadas. É assim, mostre que toda fração da forma A sobre B, cuja fatoração em primos do denominador seja composta apenas pelos fatores 2 ou 5, 2 e 5, representam um número decimal de expansão finita. Tá? Então veja, toda fração, olha o que esse teorema está dizendo, como é muito importante. Toda fração que o denominador, depois que você fatora esse denominador, esse número que está embaixo, e você percebe que a fatoração desse denominador é somente composta por fatores de 2, ou você faz a decomposição em primos, e a decomposição desse fator, desse número, é somente com fatores de 5, ou ainda, se você decompor esse fator, esse número, né, do denominador, e perceber que aparece apenas fatores de 5, igual a 5 e 2, né, igual a 5 e igual a 2, na fatoração dos primos, então você pode declarar que essa fração representa um número decimal com expansão finita. Caso contrário, se aparecer um 3, um 7, né, qualquer outro número que não seja o 2 e o 5 como primos, então será uma fração que representará uma dízima periódica, simples ou composta. Okay? É isso que está sendo dito. Então vamos provar que isso é verdade. Então o primeiro conceito, né, para a gente provar isso aqui é o seguinte. Vamos relembrar que um número decimal, ele sempre pode ser escrito na forma de fração decimal, tá? Fração decimal é aquela que tem um denominador com potência de 10. Isso a gente já viu em algumas aulas aí anteriores, tá? Tenho aqui um número decimal, imagina que o A maiúsculo é a parte inteira, o A1, o A2, o A3 até esse AN são os algarismos que estão na parte decimal. Quantos tem aqui? Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho N, tá? Se você considerar que N é 3, então eu vou ter apenas até aqui 4. Vou ter apenas 4 dígitos do lado decimal. N é o número que você quiser imaginar, tá? Só não pensa no infinito porque não é número. Pensa em qualquer número natural, o maior que você quiser. Sempre é possível colocar na forma de fração. Como? É você colocar esse número, tá? Perceba que a vírgula vai vir para cá, ó. Ok? Nesse formato. E embaixo você vai colocar a potência de 10 elevado a n, tá? Sempre assim. Se esse número tivesse apenas por exemplo, se aqui fosse 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. É um número com 3 casas. Então, ficaria 2, 3, 3, 2, até aqui somente. E aqui, 1000, 10 ao cubo. Por que ao cubo? Porque eu tenho apenas 3 casas decimais. Tá bom? 10 ao cubo seria 1000 aqui. Então, essa é a ideia. Então, é sempre possível representar um número decimal com expansão finita na forma de fração decimal. Que são as frações que têm denominador como potência de base 10. Ok? Outra coisa, para a gente começar a demonstrar esse problema, é lembrar da fatoração de primos. Então, aqui eu escolhi 3 exemplos. O 32, o 50 e o 30. Vamos fatorar eles em primos, tá? O 32, a gente começa pelo primeiro primo, positivo, tá? É o número 2. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. Continua por 2. 16 dividido por 2, 8. Continua por 2. 8 dividido por 2, 4.
e 4 ainda continua por 2, né? 4 dividido por 2, 2, e 2 dividido por 2, 1. Encerrou a nossa fatoração do número 32. Perceba que aparece 5 vezes, né, o número 2. Isso quer dizer o quê? Que 32 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aparece 5 fatores igual a 2. Tá? Esse é a estrutura, o alicerce, digamos assim, do número 32. Só que 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, você pode deixar assim. Tá? 32 é igual a 2 à quinta. O número 50 por 2 dá 25. 25 por 2 não dá. Por 3 também não. Por 4, 4 não é primo. Por 5 dá. Né? Por 5, a gente vai... 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 dá 1. A fatoração desse camarada, desse 50, é 50 igual a 2 vezes 5 vezes 5, que é os números que apareceram aqui na nossa fatoração. Só que perceba que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então, a gente pode deixar desse formato. Percebe que apareceu, no primeiro exemplo, apenas um fator 2, né? O fator 2, 5 vezes, tá? Então, por isso que o expoente está indicando a quantidade de vezes que apareceu o fator 2. E na fatoração de 50 apareceu um fator 2 e 2 5. Tá? Então, beleza. Pelo teorema que está sendo dito, então, se eu tiver qualquer número dividido por 32 como denominador, esse número vai ser vai representar, né? Essa fração vai representar um número decimal finito, tá? Assim como 50. Qualquer número dividido por 50 vai dar sempre um número decimal de expansão finita. Porque ela tem o fator 2 e o fator 5 na fatoração em primos. Mas o 30, por exemplo, vou dividir por 2, dá 15. Aí por 2 não dá mais. Por 3 dá. 15 dividido por 3 dá 5. Aí 5 por 3 já não dá. Vai para o próximo primo, é o 5. Divide por 5 dá 1, encerra a nossa fatoração. E aí a gente sabe que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. São os fatores que a gente usou. Bom, aqui, né, nenhum se repete a mais. Então deixa assim mesmo. Essa é a fatoração do 30 em primos. Percebe que aqui aparece um 3, não aparece o 5. Tá? E é nesse caso em que qualquer fração dividida por 30, né, por possuir um fator a mais aí, não somente o 2 e o 5, já considera que qualquer fração que tenha o 30 como denominador será uma dízima periódica. Tá? Qualquer um. Então, essa é a ideia. Se você decompor o denominador e tiver apenas o 2 e o 5, então essa fração, né, qualquer fração que tenha denominador nessa natureza vai representar um número decimal finito. Ok? Então, show. Então, vamos lá. Então, vamos começar lá. A fração A sobre B, tá? A gente vai decompor o número B em fatores, tá? De 2 e 5. Vamos supor que você escolheu um número B, e aí você decompôs ele e apareceu 2 e 5, né? Só que quantos 2 apareceram? Apareceram P, tá? P número 2. Quantos números 5 apareceram? Bom, apareceu Q número 5 na decomposição de B. Ok? Perceba que se esse B fosse 32, então aqui esse P seria 5, né? 2 à quinta. E aqui esse Q seria 0. Porque aí 5 elevado a 0 dá 1. Então nem existia esse 5 aqui. Ficaria apenas 2 à quinta. Tá? Se fosse o 50, o B fosse 50, então aqui esse P seria 1 e esse Q seria 2. Ficaria 2 vezes 5 ao quadrado, que é o que a gente acabou de ver no exemplo. Então essa é a ideia. Tá? Qualquer número que você escolher aqui vai ter uma fatoração, lógico. Qualquer número que a fatoração em primos seja apenas em 2 e em 5. O Q e o P vai ser a quantidade que esses fatores aparecem. Tudo bem? Show de bola. Bom, aí existe 3 caminhos, né? Os números eles podem ser iguais, um maior que o outro ou menor do que o outro. Tá? Aqui era para ter colocado uma letra P. Aqui está Q menor que Q. Tá? Desculpem, aqui é um erro de digitação. Aqui é P menor que Q.
tá bom? Ok, bom, partindo dessa ideia, primeiro a gente vai pensar em P igual a Q. Os dois são iguais. Então, se os dois são iguais, ó, veja que eu já mudei. Simples, tá? Então, suponha, por exemplo, que você escolheu um número, aí fatorou, aí ficou 2 ao quadrado, por exemplo, e 5 ao quadrado. Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, escolheu o número B, fatorou, apareceu a mesma quantidade de 2, a mesma quantidade de 5. Pela propriedade de potenciação, quando você tem produto de potências com bases diferentes, expoentes iguais, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode colocar as bases, tá, dentro de um parênteses e elevar o expoente, tá? Ok? Produto de potências de bases diferentes e expoentes iguais é igual a o produto das bases elevado ao expoente que eles têm em comum. Ok? Essa é uma propriedade de potenciação. E aí a gente faz o produto de 2 vezes 5 dá 10. E lógico, A sobre 10 elevado a P é uma fração decimal, porque 10 elevado a P é uma potência de 10. Então é uma fração decimal, logo, o número que essa fração vai representar é um número decimal de expansão finita. Então, para P igual a Q, está provado que vai sempre valer. Bom, agora vamos para P maior que Q, tá? Exemplo em que P é maior que Q. Bom, A sobre B é igual. Aí você fatora o B e você chega nessa fatoração. Vai ter apenas um 2 e o 5 vai aparecer nos fatores. Ok. Aparece P fatores igual a 2 e aparece Q fatores igual a 5. Beleza? Ok. Então aqui existe um truque, né, para a gente fazer aqui. O truque é, nesse caso, onde P é maior que Q, você vai multiplicar por 5 elevado a P menos Q. Tá? E aí não importa, porque isso aqui é o número 1. Ó, tá? 5 elevado a P menos Q, dividido por 5 elevado a P menos Q, qualquer número, né? Qualquer número, dividido ele por ele mesmo, dá 1. Tá? Exceto 0 sobre 0. Tá? Isso é indefinição. Mas qualquer outro será sempre 1. Ok? Bom, então, com esse truque aqui, a gente vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Ok, então vamos multiplicar. Fazendo essa multiplicação, a gente tem que A vezes 5 elevado a P menos Q no numerador. Tá? O numerador não importa o número que vai ficar aqui. Tá? O importante é aqui, a gente tem que chegar em uma potência de base 10. Tá? Então perceba, vai ficar 2 elevado a P vezes 5 elevado a Q, que é esse denominador, vezes 5 elevado a P menos Q. E aí existe uma propriedade da potenciação que diz o seguinte: produto de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Tá? Então, quando a gente vai somar Q com P menos Q, você vai ver que o menos Q com o mais Q se cancelam, sobrando apenas 5 elevado a P. E aí a gente cai no mesmo processo aqui. Ó. O numerador vai ficar A vezes 5 elevado a P menos Q, e aqui vai ficar 2 elevado a P vezes 5AP. Usa essa propriedade que usamos aqui no começo. Ó, chegamos então em uma fração decimal. Ou seja, o denominador é uma potência de 10. Então isso garante que essa fração vai representar com certeza um número decimal de expansão finita. Tá? Sempre. E é lógico, agora falta só o caso em que P é menor que Q. E a gente vai provar isso. É muito parecidinho com esse, tá? Muito. A diferença é que, ao invés de usar o 5 aqui, a gente vai usar um 2 e vai mudar a ordem dos expoentes aqui. Ó. O Q vai vir para cá e o P vai vir para cá, tá? Então vamos lá, ó. Pronto, para P menor que Q. Aqui está certinho, aqui eu acertei na digitação. Bom, A dividido por B, fatorei o B, encontrei apenas fatores igual a 2 e fatores igual a 5. Ok. Quantos 2 apareceram? P fatores. Quantos 5 apareceram? Q, número 5, apareceram. Ok? E isso aqui é um truque, né? De novo. Só que agora com a base 2. Ok? E o Q agora aparece na frente, ó. Ok? O Q na frente depois do P. E aí a gente faz o produto de frações,
vai ficar A vezes isso, ó, A vezes isso. E aqui embaixo, 2 elevado a P vezes 2 elevado a Q menos P, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu peguei esse camarada e já encostei no 2, para a gente usar a propriedade de potenciação. Vezes Q 5 elevado a Q, que é esse camarada aqui. Bom, aqui, usando a propriedade que somos expoentes lá da potenciação, esse P ele vai se cancelar com esse negativo. Então, vai ficar 2 elevado a Q. Olha aqui, 2 elevado a Q. Bom, aí a gente usa a primeira propriedade, ó. 2 elevado a Q vezes 5 elevado a Q é a mesma coisa de 2 vezes 5 elevado a Q, tá? E 2 vezes 5 é 10 elevado a Q, provando, então, o nosso teorema, né? Usando todos os critérios, todas as possibilidades que um número pode ter. Ou um é igual ao outro, ou um é menor que o outro, ou esse é maior do que o outro. Tá? E aí eu deixei alguns exemplos numéricos para a gente entender um pouco melhor. Mas sempre vai valer, gente, sempre. Fez a decomposição em primos do denominador, encontrou apenas fatores igual a 2 igual a 5, então isso garante que esse número representado por essa fração, seja ele qual for, é sim um número decimal de expansão finita. Existe um fim nas casas decimais. Ok? Esse teorema é muito forte, muito importante na relação das frações aí, da notação de fração. Bom, aí os exemplos, aqui eu coloquei a definição, né? O A e o B claramente são números inteiros, igual a gente já vem discutindo aí nas outras aulas. O P e o Q são números inteiros, porém positivos, tá? Por que positivos? Porque eles estão contando, tá? Quantas vezes aparece o fator, 2 ou 5. Então, se é contagem, você não pode falar que existe menos 3, 2 aparecendo. Não existe. Então, é sempre positivo, tá? Então, são números inteiros positivos. Beleza? Então, aqui tem alguns exemplos, ó, que eu mostrei para vocês. Ó, 7 sobre 32, tá? O 32 a gente viu que é 2 à quinta, a fatoração dele. E aí, o que eu faço? Olha o truque aqui, ó, em amarelo. Multipliquei por 5 à quinta e 5 à quinta aqui. Ok? Aí, vai ficar 7 vezes 5 à quinta. 5 à quinta é 3.125. Ó. E aí vai ficar 2 à quinta vezes 5 à quinta. Usa aquela propriedade da potenciação. Olha aqui. 7 vezes 3.125 dá isso aqui. 21.875. E aí, isso aqui vai dar 10 à quinta, que é 100 mil. E aí, pega esse número e divide por 100 mil, vai dar exatamente esse decimal, que é finito. E claramente é a divisão de 7 por 32. Pode testar aí na sua calculadora, tá? Que vai dar certo. Ok? Aqui, outra fração aí, né? 23 sobre 625. Se você fatorar o 625, você vai encontrar 5 à quarta, como sendo a decomposição em primos, tá? Vai aparecer 4 vezes o fator 5, tá? Então, essa fração é a mesma que essa, só que o denominador está fatorado. Em amarelo é o truque, né? A gente vai usar... Aqui é o conceito de fração equivalente, tá? Só que escolhendo um número ideal para a gente cair naquela fração decimal e provar o teorema. De forma numérica aqui, tá? Ok. Bom, aí 23 vezes 2 à quarta. 2 à quarta é 16. E aqui vai ficar 5 à quarta com 2 à quarta. O resultado disso é 368. 5 vezes 2 vai dar 10. E aí a gente cai nisso aqui, que quando divide 368 por 10.000, isso vai dar exatamente esse número decimal de expansão finita. Ok? Que é exatamente o número representado por essa fração. Perceba que aqui embaixo, ó, essa fração 18 sobre 50, a gente já fatorou o 50, né? Tem como fator esses dois camaradas aqui, ó, o 2 e o 5 aparecendo duas vezes. Não é isso? Bom, aí você percebe o seguinte, é aquele caso do P menos Q, que a gente usou na demonstração. O Q ele é o expoente do 5 e o P é o expoente do 2. Tá? Perceba que aqui o Q é maior do que o P, porque o Q é 2 e aqui é 1. Tá?
Então, o que a gente faz? A gente usa o fator 2, ó, elevado a Q menos P. Bom, o Q é 2, menos 1 vai dar 1. Então, é o 1 que está aqui, ó. Tá? Ok? E aí, 18 vezes 2, e aqui é o produto disso. O produto desses camaradas, potências de mesma base no 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado. 5 ao quadrado, 18 por 2 dá 36. E aqui a gente cai naquela propriedade, de novo, provando que dá exatamente um número decimal de expansão finita. Tá? Bom, aí aqui, ó, esse número certamente, nessa fração certamente vai representar esse camarada. Pode testar que dá. E aí, por 49 sobre 200, decompõe o 200 em primos, você vai encontrar isso. E aí você tem que o P, no caso é o expoente do 2, é maior do que o Q, que é expoente do 5, lá da nossa demonstração. E aí o truque é você usar o 5 como base de potência. Por que o 5 está elevado a 1? Porque em casos em que o P é maior do que o Q, a gente coloca aqui P menos Q, não é isso? Então vai ficar 3 menos 2, né? 3 menos 2 dá 1. Então, o 5 que você vai usar aqui no truque tem que estar elevado a 1. Tá? Se aqui fosse 4 e aqui fosse 2, seria 4 menos 2, daria 2. Então, esse 5 aqui era ao quadrado. Tá? Essa é a ideia. Perceba o seguinte, perceba aqui, ó, 49 vezes 5 vai dar 245. Aqui tem um produto, né? Soma os expoentes aqui, ó. 5 ao quadrado com 5 elevado a 1 vai dar 5 à terceira. Cai nessa propriedade de potência, vai ficar 10 ao cubo, que é 1000. E aí divide esse camarada por 1000, correr a vírgula dele que está aqui para cá, né? Para o lado esquerdo. Então já cai em um número decimal de expansão finita. Ok? E claramente esse número aqui é o número decimal representado por essa fração, 49 dividido por 200. Tá? Pode fazer o teste aí na sua calculadora que vai dar certo. Então, esse teorema é fundamental. Sempre é possível, tá? Sempre. Se você tem uma fração, o denominador dela, você faz a fatoração em número primo desse denominador, e a fatoração aparece sempre fatores igual a 2, fatores igual a 5, ou ambos, né? Então, certamente, essa fração vai representar um número decimal de expansão finita. Caso contrário, se aparecer qualquer outro número primo, além do 2 e o 5, essa fração vai ser a representação de uma dízima periódica, tá? Simples ou composta. Então é isso, gente. Um abraço. Fechamos o nosso conteúdo de frações. Até a próxima aula, em um próximo conteúdo. Ficam com Deus e bons estudos.